aprovada a lei de nacionalidade portuguesa. E o que mudou, pessoal? Essa era uma alteração já muito esperada, que muito se falava. Para aquelas pessoas que são descendentes de portugueses ou para brasileiros que já moravam em Portugal e pretendiam aplicar para a residência portuguesa por conta de tempo de residência permanente em Portugal. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar o antes e depois e as principais alterações que essa nova lei trouxe para nós. Depois de meses de discussão no parlamento português, finalmente a lei de nacionalidade portuguesa foi alterada. É isso mesmo, pessoal. Essa aí é uma lei que estava aí um pouco espanhosa, uma questão até de inconstitucionalidade, mas foi decidida e levada adiante. Não tinha assim uma grande expectativa que ia ser decidido esse ano, mas foi. Portugal tem pressa sim com relação a esse tema. Eles veem aí um risco aí até de segurança nacional, a questão, a evolução de como está esse ponto de imigração em Portugal, a questão das nacionalidades. Vimos aí semana passada também a questão dos vistos. Então, assim, a gente tem que se preparar para uma nova versão de Portugal, né. Então, eles aí tiveram a política de imigração uma das mais abertas da Europa, né. Eles retroagem em alguns pontos, e aí eu vejo, com relação à nacionalidade, que para nós brasileiros, hã, descendentes ou residentes em Portugal, acaba sendo um pouco mais pesado, é verdade sim, mas para aquela pessoa que está decidida, quer morar em Portugal, quer viver em Portugal, não vejo que vai ser assim um grande problema. Mas isso é a minha opinião. Então vamos ver aqui todos os pontos de alteração, porque agora também nós esperamos a promulgação dessa nova lei que vai ser assinada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. E para ser mais didático, eu preparei esse slide para vermos juntos todas as alterações dessa nova lei de nacionalidade portuguesa. Então vamos lá, pessoal, dá uma olhada aqui na minha tela. Vamos em tempo mínimo antes para pessoas não oriundas de países da CPLP, tá? O tempo mínimo era 5 anos, agora são 10. Se você é estrangeiro, vem de um país não lusofono, não é brasileiro, está assistindo aqui o áudio, pronto, agora você precisa morar 10 anos de residência em Portugal para aí daí então dar entrada no seu pedido de residência. Você brasileiro, angolano, moçambicano, cabo-verdiano, pessoal aí dos países da CPLP, tá? Lusofonos. Então vamos, pessoal, antes eram 5 anos para nós. Agora 7 anos de residência, tá? Contagem desse prazo. Antes era desde a residência legal e da manifestação de interesse. Agora é contar a partir da concessão do título de residência. Já muda um pouquinho, né? Porque lembra, ali às vezes é muito comum esperar de 6 meses a um ano. Já vi casos aí de esperarem até 2 anos, né, para ter ali a concessão do título de residência. Esse tempo que ficou para trás não conta mais. É a partir do momento que você tem a sua residência deferida e recebe ela, tá bem? Então isso aí já muda completamente. Agora, para os filhos nascidos, em Portugal de pais estrangeiros, era possível a atribuição automaticamente da cidadania portuguesa antes. Agora, um dos pais devem ter residência legal em Portugal por pelo menos 3 anos, tá? E manifestar formalmente a vontade de conceder essa nacionalidade portuguesa para o filho, tá? Descendentes de judeus sefarditas. Havia um regime especial de nacionalização. Extinção total dessa via, tá? Eles entram pela via comum. A perda da nacionalidade para naturalizados. Aí, pessoal, eu tenho que concordar, eu acho que Portugal mandou bem demais nisso daqui, tá? Regras restritamente raras antes e agora. Olha só como eles querem deixar a coisa mais séria. E aqui, para todo mundo que está vivendo aí seriamente de forma decente em Portugal, tá? Eh,
trabalhadores, empreendedores que tá levando mesmo tudo a sério, tá. Isso daqui é muito bacana, que é assim, a perda da nacionalidade se condenado a pena igual ou superior a 5 anos por crime grave, tá. E isso é o seguinte, nos primeiros 10 anos, mesmo depois da sua naturalização portuguesa, é isso mesmo, você vai perder se cometer aí um crime que seja penalizado com mais de 5 anos, de detenção, tá. Agora, requisitos de integração. Antes, a exigência de conhecimento básico de língua portuguesa. Agora é um teste formal de língua, cultura, direitos e deveres, adesão aos valores do Estado português. Mais uma vez, a gente entra aí na questão da segurança nacional, tá, de Portugal. Isso muitos países, fazem isso, eu posso citar aqui tranquilamente a Alemanha tem um processo aí muito complicado com relação a isso, né, ao teste então, por exemplo, você casou com um alemão ou com uma alemã, para você conseguir a cidadania, você vai ter lá que ter, o seu nível, de alemão super avançado e um teste também sobre a cultura. Eu tô agora nesse momento gravando o vídeo na Polônia, a mesma coisa aqui, ok? Você vai ter que fazer um teste, da língua, polonesa, mais perguntas relacionadas à cultura, né, aí símbolos históricos, a história do país. Eu acho aí super interessante. E você, o que que você acha? Nesse caso, brasileiro não vai precisar, tá? Brasileiro ou as pessoas oriundas de países, de língua portuguesa. E comprovação de meio de subsistência para o pedido de nacionalidade. Então, antes, nós precisávamos ali, preencher os requisitos para o pedido da nacionalidade. Então, filho, neto de português, apresentava toda a documentação e já entrava com o pedido, né? Pagava ali a taxa, entrava com o pedido da nacionalidade. Agora, não. Passa a ser obrigatório, comprovando capacidade financeira e independência de apoios sociais. Eles não querem problema. Se você quer a cidadania aqui, como os portugueses dizem, você vai ter que, ó, mostrar o guito que você tem capacidade, sim, de ser português e se sustentar caso você vá para Portugal. Então, essa aí é uma grande alteração. Como eu vejo esse ponto aqui? Para aquelas pessoas que têm uma situação aí, mais delicada, financeiramente, vai ser com certeza, uma barreira de entrada maior, vai ser. Mas não vai ser impossível, ok? Então vai ter que comprovar ali a gente vai ver como que vai ser regulada essa parte aqui, mas espera-se que seja aí pelo menos, 12 comprovação de 12 salários mínimos. Vamos ver como que vai ser isso, se vai ser para mais ou para menos, a regulamentação desse ponto. E pronto, esses são os principais pontos de diferenciação com relação à lei da nacionalidade portuguesa. E essas medidas fazem parte de um projeto político que quer, mais restrição para a imigração em Portugal e também para a nacionalidade portuguesa. Havia ali um movimento muito claro que muitas pessoas acabavam imigrando para Portugal, tiravam o passaporte português e depois ia ali para outro país, na Europa. Isso é um movimento muito comum, inclusive muitas pessoas, falam que Portugal é a porta de entrada, pra Europa, e fica ali no imaginário popular que é isso, Portugal não seria um lugar permanente, né, principalmente ali para um brasileiro, mais instruído, né, ele pega, consegue o passaporte e vai para outro país, que até teria ali uma condição, de um trabalho melhor ou de mais possibilidades de negócio. Então esse é um movimento que foi observado também e muito discutido no próprio parlamento português, que, Portugal, ele quer ali os imigrantes, ele quer, assim, facilitar a nacionalidade
a portuguesa, mas para pessoas que de fato querem ser portuguesas e fazer parte da comunidade portuguesa, da cultura portuguesa e que traga, né, benefícios, traga coisas positivas para toda a sociedade portuguesa. Então, fica isso, esse desconforto. Ali também foi muito falado com relação a alguns países da Ásia e Oriente Médio que, por conta de costumes e cultura, diferente de Portugal, tem sido ali, um pouco incômodo para os portugueses e um grande, ponto, discutido, que inclusive queriam até barrar aí, de uma forma mais, firme, a possibilidade da nacionalidade portuguesa para algumas outras nacionalidades. Bom, também vale lembrar que o Brasil e Portugal têm ali uma reciprocidade com relação à residência, cidadania e esse tipo de coisa. Agora basta saber também como que isso vai ser encarado pelo Brasil. Se o Brasil vai, também aumentar o tempo de pedido para a cidadania, aí vamos supor, de 5 para 7 anos de portugueses que moram no Brasil para conseguir a cidadania, brasileira ou não. Eu acredito que no Brasil não haverá nenhuma alteração. Acredito que para o Brasil, isso também não seja interessante. A realidade ali em Portugal, versus Brasil é muito diferente. Mas e aí, o que que você acha? Você concorda comigo que é diferente o português que vem para o Brasil e o Brasil que vai para Portugal? Eu acho assim, atualmente, o brasileiro que vai para Portugal, ele já é um brasileiro mais consciente e tudo. hã, Inclusive, quando eu cheguei em Portugal em 2017, havia muito isso, né, dos portugueses falarem: "Olha, não, a leva de brasileiros que estão vindo para Portugal é muito melhor agora, porque teve aí, nos anos 90, uma forte imigração brasileira, mas que, de um povo, de que trazia muita confusão, muita briga, muita violência, mas que agora essa leva está melhor. Eu queria saber de vocês qual que é a opinião para quem mora em Portugal, o como que é isso na sua cidade, porque também é interessante o seguinte, que de cidade para cidade em Portugal isso muda bastante. Então, vamos supor, Lisboa, toda a região de Lisboa ali, Oeiras, Cascais, Odivelas, vamos pensar também em Costa da Caparica, a galera ali tem uma opinião que já é diferente do pessoal do norte, né. Então, Porto, Maia, como que é? Onde que vocês estão? Em Braga? Né, isso também tem essa opinião, é diferente de gerações de brasileiros que foram e migraram para Portugal e dessa nova, o que que vocês acham, sobre isso? Deixa o seu comentário aqui, que eu gostaria muito de saber, me fala de qual cidade você é, e o que os portugueses no geral acham dos brasileiros. Eu sei assim, na parte de Lisboa é bem dividido, né, ali você sente sim, existe um xenofobismo por parte aí, obviamente de alguns portugueses, outros não se incomodam, mas existe, né, existe. No Porto, lá para o norte, o português do norte, eu acredito, hã, pela minha experiência, que é um povo já mais aberto, ele, até acho mais parecido com o brasileiro, eles estão ali mais, acolhedores nesse sentido, né. E algumas outras cidades um pouco menores também. Guimarães, tive a oportunidade também de conhecer um pessoal muito bacana lá, nunca, ah, presenciei nada, assim, de muito, diferente ali. Que mais? Posso falar também de Braga, né, Braga tem bastante brasileiro. Então, quero saber aí a opinião de vocês. E aproveitando esse tema, eu vou deixar a indicação de um outro vídeo que eu fiz, que é sobre a procura de visto de trabalho, o fim e qual que é a alternativa agora.
E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal e deixa um like. Eu sempre faço vídeos relevantes com relação a visto, cidadania e a vida fora do Brasil. Te vejo no próximo vídeo.